Na nossa última aula, nós conversamos um pouquinho sobre o significado geométrico de uma multiplicação com números inteiros envolvendo números inteiros negativos. Agora, eu quero retomar com vocês algo que nós fizemos na aula anterior, para a gente dar continuidade a esse estudo da multiplicação envolvendo números inteiros. Vem comigo. Na aula passada, nós vimos que uma adição de 4 parcelas negativas, como nós temos aqui, pode ser reescrito como um produto da seguinte maneira. Certo? Nós temos aqui 4 parcelas negativas, que nós havíamos combinado que no gráfico, na reta numérica, essas 4 parcelas negativas vão indicar 4 deslocamentos de 2 unidades feitos da direita para a esquerda. Esses 4 deslocamentos de 2 unidades feitos da direita para a esquerda pode ser substituído por um deslocamento de 8 unidades da direita para a esquerda. Como é que fica isso na reta numérica? Vejamos aqui. Vamos combinar que essa setinha indique um deslocamento de 2 unidades, 2 unidades da direita para a esquerda. Olha a orientação da setinha aqui, tá? Então, essa setinha está correspondendo a essa parcela, 2 negativo. Então, vamos fazer mais 3 setinhas. 2, 3 e 4. Agora, nós podemos, ao invés de fazer 4 deslocamentos de 2 unidades da direita para a esquerda, fazer um único deslocamento de 8 unidades da direita para a esquerda, que vai ser essa seta na cor vermelha, como está aqui no quadro. Correto? Essa setinha na cor vermelha, ela está representando para a gente esse deslocamento de 8 unidades feito da direita para a esquerda. Agora, eu quero trabalhar com vocês uma expressão numérica em que estão envolvidas adição, subtração, multiplicação. Vem comigo. Olha essa expressão. 3 mais 5 vezes o negativo. Como é que eu posso encontrar o resultado numérico dessa expressão numérica e representá-lo no gráfico? Ou então, como é que eu posso, graficamente, encontrar o resultado dessa expressão numérica? Vamos fazer as duas coisas. Vamos começar trabalhando com um resultado numérico. Nós vimos, dos vídeos anteriores, que 5 multiplicado por um negativo é o mesmo que são 5 deslocamentos de uma unidade feitos da direita para a esquerda, que pode ser substituído por um único deslocamento de 5 unidades feito da direita para a esquerda. Então, vamos fazer o seguinte. 3, aqui ficaria menos 5, e agora eu tenho 3 menos 5, ok? Agora, vamos aqui para o gráfico, vamos ver como é que eu posso representar isso que eu já fiz até agora, aqui na reta numérica. Observe que eu tenho 3 positivo e aqui 5 negativos. Eu vou fazer o seguinte. 3 unidades, como está representado aqui, corresponde para a gente um deslocamento da esquerda para a direita, começando aqui na origem. Vamos ver como é que ficaria isso. Vou fazer uma setinha indicando esse deslocamento de 3 unidades feito da esquerda para a direita, com
uma extremidade aqui na origem, né? E a outra extremidade aqui na abscissa 3. Agora, muita atenção nisso aqui. Eu tenho a indicação, aqui na minha expressão, de que eu devo fazer um deslocamento da direita para a esquerda de 5 unidades. Então, vamos fazer isso. Aqui, ó. Da posição em que eu me encontro, que é aqui na abscissa 3, eu vou me deslocar 5 unidades para a esquerda. Então, eu vou me deslocar 1 unidade, 2, 3, 4, 5. Vou parar aqui na abscissa menos 2. Então, certinho? Agora, observe o seguinte. Eu fiz um deslocamento de 3 unidades da origem até a abscissa mais 3. Depois da abscissa mais 3, eu fiz um deslocamento de 5 unidades da direita para a esquerda. Parei aqui. Agora, observe o seguinte. Isso é o mesmo que fazer um único deslocamento de 2 unidades da direita para a esquerda a partir do 0. Certo? Então, aqui seria 2 negativo. Ok? Então, recapitulando. 3 menos 5 na reta numérica significa o quê? Um deslocamento de 3 unidades, né, da esquerda para a direita. Então, aqui a partir da origem, me desloquei 3 unidades. 1, 2, 3. Menos 5. O que nós combinamos que representaria esse menos 5 aqui no nosso gráfico, né, na nossa reta numérica? Isso estaria indicando um deslocamento da posição em que eu me encontro 5 unidades da direita para a esquerda. Certo? Só que se nós formos analisar, tudo isso que nós fizemos é equivalente a um único deslocamento de 2 unidades, da direita para a esquerda a partir da origem, certo? Então, 3 menos 5 é igual a menos 2. Graficamente, esse é o significado dessa operação. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Chega aqui, vamos conversar. Você deve concordar comigo que é muito complicado você ficar fazendo esses cálculos e a todo momento ficar tendo que desenhar esse gráfico. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma dica para vocês que vai facilitar essas operações para que você não precise estar a todo momento fazendo essa representação da reta, tá certo? Porque vai ficar mais prático. Então me acompanha, vem aqui comigo. Para isso, nós vamos precisar de um conceito muito interessante, que é o conceito de módulo de um número, certo? O que é um módulo de um número? Por exemplo, aqui, como é que eu vou representar esse módulo e qual é o significado disso? A representação do módulo de um número, você vai colocar o número entre 2 barras verticais. Como está aqui, ó, essas 2 barras verticais, aqui, como é que se lê? É o módulo de mais 1. Aqui é o módulo de menos 6, aqui o módulo de 0. Assim que a gente representa. Agora, o que significa? Qual é o significado desses módulos? Simplesmente, quando eu digo o módulo de mais 1, eu estou querendo dizer o seguinte: qual é a distância entre a origem, que no caso aqui é o 0, e a abscissa mais 1. Isso aqui, ó. Qual é essa distância? E, obviamente, distância não tem unidade de medida, certo? Então, você não precisa colocar negativo nem positivo. A distância é apenas representada por um numeral, né? Então, aqui, ó, o módulo de 1 positivo é igual a 1. Por quê? Eu estou querendo saber qual é a distância entre a origem das posições, que é o 0, e a abscissa 1 positivo.
Essa distância aqui é uma unidade. Então, é isso que está representando aqui. O módulo de 6 negativo, o módulo de menos 6. O que significa isso? Eu estou querendo saber qual é a distância entre a origem das posições, que é o 0, aqui, e a abscissa menos 6. Certo? Eu estou querendo saber qual é essa distância aqui. Ó. Certo? Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades. Então, o módulo de menos 6 é 6 unidades. Ou seja, a distância entre o 0 e a abscissa menos 6 são 6 unidades. Aqui fica mais claro por que a gente usa o sinal, né? O sinal negativo é só para indicar que o ponto está à esquerda da origem, né? À esquerda do 0. E o sinal positivo é para indicar que está à direita do 0. Agora aqui, qual é o módulo de 0? Ora, qual é a distância entre o 0 e ele mesmo? É 0. Então, o módulo de 0 é igual a 0. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos resolver, encontrar o valor numérico dessa expressão que está aqui no quadro. Eu tenho 2 negativo multiplicado por 3 mais 4. Na reta numérica, 2 negativo multiplicado por 3 significa o quê? Que eu vou fazer 3 deslocamentos de 2 unidades da direita para a esquerda, a partir do 0. Então, vamos colocar isso no gráfico para ver como é que ficaria. A partir do 0, eu vou fazer 3 deslocamentos de 2 unidades. Ora, 3 deslocamentos de 2 unidades é a mesma coisa que um único deslocamento de 6 unidades. Vamos reescrever isso para facilitar. Isso aqui seria um único deslocamento da direita para a esquerda, por isso que tem um sinal negativo, certo? Mais 4. Isso é igual a... Então, vamos lá. Eu vou fazer um deslocamento de 6 unidades da direita para a esquerda. Aqui, ó, 1 unidade, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós pararíamos aqui. Um deslocamento de 6 unidades da direita para a esquerda. Depois eu tenho mais 4. O que significa isso? Da posição em que eu me encontro, eu vou fazer um deslocamento de 4 unidades da esquerda para a direita. Então aqui, ó, 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Então, seria isso aqui. Ok? Agora, observe o seguinte. Eu fiz um primeiro deslocamento da origem até a abscissa menos 6, certo? Depois, retornei da abscissa menos 6, eu retornei para a abscissa menos 2. Vocês concordam comigo que tudo isso é equivalente a um único deslocamento de 2 unidades, do 0 até a abscissa menos 2. É um único deslocamento de 2 unidades. Ou seja, menos 6 mais 4 igual a menos 2. Aqui é a abscissa menos 2. Agora, vocês concordam comigo que é chato a gente ficar desenhando essa reta todas as vezes que a gente for trabalhar com uma expressão numérica que envolve números inteiros negativos? Então, olha a dica que eu vou dar para vocês. Vamos resolver encontrar o valor numérico dessa expressão usando uma outra forma de analisar. Menos 2 multiplicado por 3 mais 4 é igual a... Vamos pensar o seguinte. Aqui, menos 2 multiplicado por 3, nós já vimos, né, que são 3 deslocamentos de 2 unidades da direita para a esquerda. Então, isso pode ser substituído por um único deslocamento de 6 unidades da direita para a esquerda, que seria menos 6. Aí aqui, mais 4. Agora, vamos fazer o seguinte, para não precisar desenhar a reta numérica como nós fizemos, vamos pensar o seguinte. Você vai fazer
você vai se fazer a seguinte pergunta, o seguinte questionamento. Qual desses dois números tem o maior módulo? Certo? Que foi o que nós vimos, o que é um módulo? O módulo de um número é a distância entre o zero e a abscissa daquele ponto que a gente está trabalhando. Por exemplo, eu tenho aqui menos 6. Qual é o módulo de menos 6? Olha aqui. O módulo de menos 6 é a distância entre a origem e a abscissa menos 6. Então, o módulo de menos 6 é igual a 6 unidades. Certo? E qual é o módulo de mais 4? Ou seja, a distância entre o zero e a abscissa 4. Vocês concordam comigo que são 4 unidades? Beleza. Então, qual desses dois números tem o maior módulo? É menos 6, né? Menos 6 é o que está mais distante da origem. Então, a regrinha que eu vou passar para vocês é o seguinte. Efetue a diferença, calcula a diferença entre esses dois números e o sinal daquele número que tiver o maior módulo, você preserva. Da seguinte maneira, qual dos dois tem o maior módulo? O menos 6. Então, eu vou preservar o sinal negativo. Depois, eu vou fazer 6 menos 4 igual a 2. Certo? Vamos fazer mais um exemplo? Agora, eu não vou mais trabalhar com a reta numérica. Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Eu tenho aqui 3 que multiplica menos 15. 15 negativos. Mais 20. Então, nós vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui 3 deslocamentos de 15 unidades da direita para a esquerda. Que a gente pode substituir por um único deslocamento de 45, feito da direita para a esquerda. Então, no lugar de 3 multiplicado por 15 negativo, eu vou fazer menos 45. Concordam, né? São 3 deslocamentos de 15 unidades feitos da direita para a esquerda. Eu posso substituir por um único deslocamento de 45 unidades feito da direita para a esquerda. Mais 20. Agora, vamos pensar, fazer aquela perguntinha que eu ensinei para vocês. Qual desses dois números tem o maior módulo? Menos 45 ou mais 20? Ou seja, quem é que está mais distante da origem, né, do zero? Menos 45 ou mais 20? É menos 45. Ele está a 45 unidades de distância da origem das posições, que é o zero. Então, como o módulo de menos 45 é maior que o módulo de mais 20, eu vou preservar o sinal daquela parcela que tem o maior módulo. Então, aqui o sinal vai ficar negativo. E depois, basta fazer a diferença entre os dois números. 45 menos 20, que é igual a 25. Ok? Então, menos 45 mais 20 é igual a menos 25. Tudo bem até aqui? Agora, eu quero que vocês me acompanhem aqui para esse primeiro quadro, que eu quero iniciar com vocês o conteúdo da próxima aula, certo? Quero deixar uma provocação para vocês. Nós vimos nessas últimas aulas que esse sinal negativo está indicando que você tem que fazer um deslocamento da direita para a esquerda, né? Agora, e o que acontece quando eu tenho dois sinais negativos? O que isso significa para nós? Vamos pensar o seguinte. Esse menos 3 multiplicado por menos 3, eu posso reescrever da seguinte maneira. Certo? Menos 1 multiplicado por 3, ou seja, eu tenho 3 deslocamentos de
uma unidade feitos da direita para a esquerda. Vamos fazer por partes. Menos 1 multiplicado por 3, menos 1 multiplicado por 3. Aqui, 3 deslocamentos de uma unidade feito da direita para a esquerda, e aqui 3 deslocamentos de uma unidade feito da direita para a esquerda. Agora, observe o seguinte, esse sinal negativo, ele serve, aqui nos problemas nós vimos anteriormente, para você inverter o sentido da orientação da setinha. Porque quando a gente não tem esse sinal negativo, a orientação é da esquerda para a direita. Quando a gente multiplica por um número que tem um sinal negativo, a orientação se inverte, certo? Vamos pensar nisso. Como é que ficaria essa multiplicação? Isso nós vamos ver na aula seguinte, ok? Fiquem bem.